Olá, quarto ano. Nós iremos as correções das atividades do livro, capítulo 2, ok? Os colonizadores, pergunta, os povos indígenas, os portugueses e diversos povos africanos formaram a população brasileira. Como os portugueses estabeleceram a relação de dominação sobre os demais povos? Como que esse, esse, esses portugueses estabeleceram essa relação com esses povos, com os africanos e com os indígenas? Como será? Durante a colonização, os portugueses fizeram uso de muita violência contra os povos indígenas e os africanos escravizados, os quais foram submetidos aos costumes e à língua dos portugueses. Precisa ser com as mesmas palavras? Não, mas com o mesmo sentido, né? Os índios aos índios foi imposta a sua cultura. E aos negros, eles foram escravizados, submetidos à violência, né? E a castigos, né? Agora, os povos africanos. Vamos lá. 5. Converse com os colegas porque os quilombos se tornaram uma forma de resistência à escravidão. Porque era nos quilombos que os escravizados que conseguiam escapar de seus feitores podiam se refugiar e viver em comunidade. Lembrando que esses quilombos, eles eram no meio da mata e longe das fazendas, bem longe, porque eles fugiam para lá e saíam do domínio, né, dos seus fazendeiros, dos seus donos, e eles podiam lá viver livres e acabavam formando uma comunidade, né? Observe novamente o mapa, esse mapa, e depois responda. Quais estados apresentam mais comunidades quilombolas? Então vamos lá. Bahia, Maranhão e Minas Gerais. Bahia, Maranhão e Minas Gerais. Na unidade federativa em que você vive, há comunidades quilombolas? Caso haja, qual é a quantidade estimada de comunidades? Rio de Janeiro, né? Isso é uma pesquisa que você vai fazer. Os imigrantes. Vamos lá. Observe o gráfico. Nele, cada fatia representa um grupo de imigrantes que chegou ao Brasil entre os anos de 1884 e 1939. Quanto maior a fatia, maior a quantidade de imigrantes. Quer dizer, então nós temos mais portugueses, italianos, espanhóis, aqui outros, né? Japoneses, alemães, sírios e turcos. Agora responda. Quais foram os 3 grupos de imigrantes mais numerosos que vieram para o Brasil entre os anos de 1884 e 1939? Italianos, portugueses e espanhóis. Tá? Vamos lá. Agora vamos para processos migratórios no Brasil. Com base no mapa, novamente trabalhando o mapa, complete as frases escrevendo o nome das regiões.
Entre 1950 e 1970, houve um grande fluxo de pessoas da região Nordeste em direção à região Sudeste. Então, vamos lá. Região Nordeste para a região Sudeste. Ó, maior número, fluxo de pessoas. Isso é um movimento migratório, porque ele sai de um estado e vai para outro, tá? Nesse período, também houve um deslocamento importante de pessoas da região sul para Rondônia, tá? Região sul, aqui, para Rondônia. Ó, o mapa está dizendo isso, tá? Agora vamos lá. Observe o mapa abaixo, depois responda as questões. O mapa, Brasil, migrações internas dentro do país na década de 2000. O que aconteceu? Marque com um X os exemplos de setas que indicam as migrações entre as regiões do Brasil. Seta do Rio de Janeiro para a Bahia. Aqui, Rio de Janeiro para a Bahia. Seta de Goiás para Piauí. Goiás para Piauí. Ok? Agora, pinte os quadradinhos das alternativas que descrevem corretamente movimentos migratórios ocorridos na década de 2000. O certo seria você pintar essa alternativa e essa alternativa. Um dos principais fluxos migratórios desse período ocorre entre os estados da região Nordeste. Na década de 2000, passa a existir um fluxo de retorno das pessoas do Sudeste em direção ao Nordeste. Ó, saindo daqui, voltando para o Nordeste. Vamos nessa questão. Pergunte a um de seus familiares: alguém de sua família veio de outro lugar? Em caso afirmativo, quem? De onde veio? O que motivou a mudança? E você vai registrar numa folha ou no caderno, tá ok? Essa é uma atividade de pesquisa. Aqui a gente vai falar sobre os índios. Sobre os índios que eu falo na atividade a seguir. Essa aqui eu já falei no trabalho, nós iremos fazer um trabalho sobre os indígenas, então já foi lido e explicado no vídeo do trabalho. Nós iremos agora para aprender sempre. Muitas manifestações culturais brasileiras são herança de culturas indígenas, africanas ou de imigrantes. Leia o texto a seguir. Com o passar do tempo, os rituais antigos foram sendo transmitidos de geração a geração, de um país para outro. E foi assim que as festas populares africanas e europeias chegaram ao Brasil e se misturaram aos costumes indígenas. Que festa você mais gosta de comemorar com a sua família e por quê? Essa é uma resposta pessoal. Quais são as origens dessa festa? Pergunte a seus familiares ou pesquise para descobrir.
compartilha a informação com a turma. Nesse caso, você vai colocar no seu caderno, ok? Vamos lá. Leia o texto a seguir, depois responda as questões. Entre os africanos trazidos à força para o Brasil, havia pessoas de povos e costumes diversos. Mas entre as famílias africanas, havia algumas características em comum. Elas mostravam grande consideração pelas pessoas mais velhas, que eram tratadas com cuidado, e seus conselhos eram ouvidos com muito respeito. Os idosos contavam as histórias e os costumes de seu povo para as crianças e os jovens. Tanto os africanos como os indígenas, eles valorizam, né, os idosos. Os idosos, eles contam histórias e vão passando de pai para filho, deixando sempre a cultura viva, né? As crianças eram orientadas e educadas pelas mães. Em geral, a família da mãe exercia influência mais forte que a família do pai. Então vamos lá. Algumas dessas características estão presentes em sua família? Explique. Uma resposta pessoal também. Pesquise e descreva a origem de algum costume de sua família. Agora aqui, número 3. Cada povo tem seus costumes. Alguns podem parecer estranhos a quem não tem a mesma origem. Converse com os colegas e o professor sobre a questão a seguir. Claro que você vai ter que fazer em casa, com sua mãe, mas a gente consegue botar com suas palavras, tá? Como podemos nos comportar em relação a esse tipo de estranhamento? Como você espera que as pessoas se comportem caso estranhem algum costume seu? Existem costumes que você tem de família e você traz consigo, porque sua avó ou seu avô te ensinou, né? Então a pergunta é: como que as pessoas veem isso? Elas estranham, né? Agora leia a charge e faça o que se pede. Nós temos uma charge aqui. Gostou da minha camiseta? E a marca do maior herói que existe. Já sei, o Zorro. Não, tô falando herói de verdade. O Zumbi. Zumbi dos Palmares. Ele foi um guerreiro que ajudou o povo a se libertar da escravidão, né? A grande letra da camiseta amarela do garoto é uma homenagem a quem? Essa é fácil. Zumbi. O colega dele conseguiu descobrir quem era? Explique. O colega não conseguiu descobrir, porque a inicial do nome coincide com a de outro herói que ele conhecia, o Zorro. Por que o garoto diz que está falando de um herói de verdade? Pesquise informações sobre esse líder e anote para compartilhar com a turma. Então vamos lá. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares nasceu no estado de Alagoas, no ano de 1655.
foi um dos principais representantes da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial. Foi líder do Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada dos escravos fugitivos das fazendas. O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município da União dos Palmares, Alagoas. Na época em que Zumbi era líder, o Quilombo dos Palmares alcançou uma população de aproximadamente 30 mil habitantes. Nos quilombos, os negros viviam livres, de acordo com sua cultura, produzindo tudo o que precisava para viver. Então, ele foi um grande guerreiro para os negros. Ele incentivou a liberdade, incentivou o homem negro a ser livre, né? E ele foi líder do Quilombo dos Palmares. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pesquisa. Vocês vão colocar com as suas palavras no caderno um pequeno texto informativo falando sobre esse herói, tá? Porque nós iremos aprofundar mais nesse tema em história, tá bom? Agora vamos lá. Observe atentamente as fotos abaixo. Elas mostram pessoas que vivem em diferentes partes do território brasileiro. Tá aí, ó. Procissão de Nosso Senhor do Bonfim em Salvador, Bahia, 2014. Escola do Povo Indígena. Você vê que já existe uma influência, né, do branco aqui. Já existe esse padrão de escola, de quadro, né, as roupas, as cadeiras. Isso tudo é uma influência da cultura branca, né? Aqui nós temos um carro alegórico desfilando na tradição festa da uva em Caxias do Sul. Também já tem uma influência. Em uma folha avulsa, escreva um pequeno texto relacionando essas fotos à diversidade cultural do Brasil. Então, resposta pessoal, mas você vai falar sobre essa cultura, diversidade cultural, né? Que nós temos na formação da população brasileira. Espero que tenham gostado. Vamos fazer a correção e no livro. E quando voltarmos, eu corrigirei todas essas atividades, tá? Muito obrigada. Espero que vocês estejam bem, com saúde, protegidos, tá? E paz e bem para todos. Estou morrendo de saudade, estou querendo logo ir para a sala de aula, mas nós temos que ter cautela e no tempo certo, ok? Beijinhos e passando para lembrar que quarta-feira teremos a nossa live. Beijinhos para todos.